Olá, meu nome é Ney Maria, sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quero conversar sobre avaliação dos dados vitais e hoje nós vamos conversar sobre como que você pode avaliar a saturação do sangue do seu paciente, do seu familiar. Como que você pode avaliar a frequência cardíaca do seu paciente? Para isso é importante que você deixe o aparelho do lado, para que você não venha esquecer. E aí não é só o familiar, às vezes até o terapeuta, o cuidador, no momento da manhã ou em qualquer momento, às vezes a gente esquece de avaliar. E para isso, nós precisamos sim ter o aparelho. O aparelho é um oxímetro de dedo. Então, quando nós temos o oxímetro, nós temos os dados, da saturação do sangue e também da frequência cardíaca, talvez pela manhã, ou talvez ao entardecer, ou talvez depois de uma caminhada, de uma atividade física. E qual é a importância? Qual é a importância para nós de termos isso? É importante porque muitas vezes o nosso paciente com demência, ele apresenta mudanças durante o dia. E isso dá para nós um pré-diagnóstico ou até um diagnóstico de uma infecção, de uma alteração fisiológica no corpo do paciente. E, consequentemente, quando nós avaliamos isso diariamente, acaba que nós temos um parâmetro desses valores para o nosso paciente. Então, é interessante que nós façamos essa pré-avaliação de manhã ou durante qualquer atividade para um pré-diagnóstico, desde uma infecção a nível do tracto respiratório, do tracto digestivo ou do tracto urinário. E quando esses valores estão alterados, acaba que nós temos uma suposição. Nós temos a suposição da gente entrar em contato com o médico, voltar ao médico, ou então estar no controle da situação, sabendo que os valores estão normais. E para isso, além do oxímetro, nós precisamos sim de estabelecer valores. Eu não estou falando para você estabelecer valores numa população normal. Eu quero que você entre comigo nos valores do nosso paciente idoso, do nosso paciente que às vezes está acamado ou que tem uma DPOC associado à demência. Então, nós precisamos entender de valores. Depois de entender os valores, nós precisamos entender de alguns detalhes. Então, quando você coloca aqui o aparelho, e espera alguns segundos, logo você vai ter um parâmetro, 97 por 113 batimentos por minuto, 97 de saturação e 113 batimentos por minuto. Para a minha idade e por eu estar em repouso, é normal. Mas quando nós falamos do paciente que tem demência, que está acamado, a gente vai falar agora dos parâmetros da saturação de oxigênio. Então, quando você tem um parâmetro de 93, eu estou falando para o nosso paciente com demência. Às vezes, outros avaliadores, eu estou falando também da minha relação diária com o paciente que está acamado e que tem demência ou que tem uma patologia associada. Então, um paciente que está em repouso e tem 93
a 95, 96, 97, tá normal. Para mim também estaria normal. É normal. Mas quando nós temos uma saturação abaixo de 93, chegando a 90 ou 89, nós temos uma saturação baixa. E se nós temos essa saturação baixa, nós precisamos entrar em contato com o médico, nós precisamos ter uma avaliação clínica. Por quê? Porque às vezes necessita de medicamento, necessita do diagnóstico, porque às vezes está associado a uma DPOC, está associado ao que eu disse, a uma infecção, né? Uma infecção urinária, uma infecção respiratória. Então, nós precisamos de uma avaliação clínica e medicamento. E não tem como esquecer. A fisioterapia respiratória, quando a saturação está baixa, está abaixo do nível normal, é muito importante. É muito importante porque nós vamos dar uma expansibilidade muscular e também do órgão. A gente vai poder dar essa flexibilidade e, consequentemente, poder ajudar o paciente a movimentar qualquer secreção e fortalecer os órgãos, o pulmão principalmente. Então, nós temos essa probabilidade de estar abaixo de 93. Então, abaixo de 93 gera uma interrogação e é interessante procurar um médico. Mas existem pacientes que também, talvez você tenha esse paciente, que tem uma saturação mais baixa do que 90. E chega a 87, 88, 89. Então, nesse caso, nós novamente precisamos do médico, de uma equipe multidisciplinar, porque não é só o médico, precisa novamente do fisioterapeuta, precisa do nutricionista, precisa dos outros especialistas, porque às vezes está relacionado com o tracto urinário, o tracto digestivo ou o tracto respiratório. Então, a partir dessa avaliação, todos os profissionais vão entrar para trabalhar e modificar esse quadro. E quando chega tão baixo assim, às vezes há necessidade de oxigênio. Por quê? Se o corpo, se o pulmão não está suprindo de oxigênio, acontece que começa a existir uma morte neuronal ali, porque se não oxigena, se não leva oxigênio para o cérebro, ele acaba tendo morte neuronal. E para o nosso paciente que tem demência, então acelera o quadro, acelera a demência. Então é importante que nós tenhamos, né, essa consciência dos dados. No final, eu vou jogar uma tabelinha para que você tenha noção novamente desses dados, dos valores para o nosso paciente com demência, nosso paciente idoso que tem uma comorbidade, que tem uma patologia associada. E eu quero entrar em um processo de detalhe, principalmente para você, cuidador familiar, porque às vezes o cuidador familiar, eu diariamente, quando vou avaliar o meu paciente, às vezes eu me deparo com esse detalhe, a impressão digital. O paciente idoso, às vezes a gente coloca e não aparece nada. E quando esse paciente está acamado, está numa fase avançada e a gente coloca e não vê nada, a gente fica assustado, né? Uai, cadê a frequência? Cadê a saturação? Como é que está o oxigênio? Né? Isso associado, que às vezes a gente se depara com uma hiperventilação ou uma hipoventilação que você quase nem vê, né? O paciente, acaba que você fica assustado,
né, com essa relação. E aí você tem que olhar essa relação da impressão digital dele. E se não tiver, você tem que trocar de dedo. Porque às vezes quando você troca de dedo, acaba que você tem essa impressão digital e aparece os dados. A outra coisa que muitas vezes acontece é que o aparelho fica guardado. E quando o aparelho fica guardado, acaba que a bateria fica fraca. E se a bateria fica fraca, né, a gente não tem como avaliar. Não aparece nada também. Então, o tempo de espera é importante. Você tem que esperar alguns segundos. Esperando alguns segundos, você vai avaliar se é bateria fraca, se é impressão digital e reavaliar. Esse tempo, às vezes eu falo esperar um tempo, por quê? Se eu coloco aqui no paciente idoso, às vezes aparece 97. No primeiro segundo já aparece 97. Se eu espero 10 segundos, aí ela vai para o valor normal, que às vezes do paciente é 93. Tira alguns segundos e coloca novamente. É interessante tanto a pressão arterial quanto a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, da gente avaliar 2 ou 3 vezes. Porque às vezes, principalmente quando o aparelho é digital, ele altera. Então, esses detalhes são muito importantes. Eu vou deixar para eu falar da frequência cardíaca em um outro vídeo, tá? Para que a gente possa abrir o leque também de como da saturação, eu falei dos dados. E numa próxima avaliação, eu vou falar da frequência cardíaca e dos valores para o nosso paciente que tem demência. Isso, novamente, eu digo, é variável. É variável. Então, que nós possamos ter consciência de avaliar, de conversar com os profissionais da saúde e conversar com o médico. Só o médico pode dar a fala final. Só o médico pode dar um diagnóstico final para o nosso paciente. Essas são as minhas orientações para você que tem o oxímetro em casa, que tende a guardar esse aparelho, mas que nós precisamos sim, diariamente avaliar para que nós possamos pré-diagnosticar. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vida. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe o seu medo. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dúvida. Porque dentro do meu tempo eu vou falar sobre a sua dúvida. Eu vou compartilhar a sua dúvida e talvez a sua dúvida, o seu medo, seja o medo de outras pessoas. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo.